Então, seguinte, o que que tu quer da vida? E eu tô perguntando isso não só da forma padrão que todo mundo tá acostumado a responder de eu quero ter tantas coisas quando eu tiver tantos anos, ou eu quero comprar um carro, eu quero comprar uma casa, eu quero casar, eu quero ter filho, eu quero viajar pra puta que pariu. Mas, de fato, o que que tu quer da vida? Não o que que tu quer fazer durante um dia, um mês, um ano, um período da vida, não o que tu quer realizar da vida, não o que tu quer construir ou ter ou comprar ou adquirir durante a vida, mas o que que tu quer da vida, de fato. E essa foi uma pergunta que eu me fiz outro dia, porque eu percebi que a gente cria projeções em relação a coisas que a gente quer realizar. Sempre é uma viagem, sempre é algo que a gente quer comprar, um carro, uma casa, ou alguma realização em relação a relacionamento ou em relação a um estilo de vida. Só que, primeiro, é sempre algo que está no futuro, então às vezes é muito impalpável, por mais que tu possa planejar e projetar e criar um plano de ação para chegar nesse resultado. Só que o futuro é incerto, da mesma forma que tu pode não conseguir chegar nesse resultado, tu pode conseguir chegar nesse resultado e achar ele uma bosta, entendeu? E isso já aconteceu comigo várias vezes, de querer fazer coisas, conseguir essas coisas e depois, no fundo, ver que não eram essas coisas que eu queria de fato e que eu não estava muito satisfeito com aquilo. Então, eu parei para pensar. Quando a gente pergunta sobre o que quer da vida, geralmente isso está ligado ao lado profissional, ao lado de dinheiro, ao lado financeiro, ao lado de conforto material. Só que a gente esquece que a vida, ela acontece todo dia. A vida acontece diariamente. E todo dia a gente tem vida. Só que, como todo dia a vida está disponível para te viver, acaba que ela vira algo supérfluo. O momento presente, a vida, o dia a dia, ela vira algo supérfluo do qual a maioria das pessoas não dá significado, ou a maioria das pessoas não dá o devido valor que isso tem, saca? Porque todo dia rola a vida, todo dia as coisas estão acontecendo e o que a gente quer, o que a gente faz e a vida que a gente leva, ela acontece diariamente. Então eu comecei a me perguntar, ao invés de questionar o que eu quero da vida, como que eu gostaria que a minha vida fosse de fato. Não onde eu quero estar, não a viagem que eu quero fazer, ou o carro que eu quero ter, ou a casa que eu quero ter, ou a vida que eu quero construir, ou a imagem que eu quero pública que eu quero construir, mas sim como eu quero que os dias sejam, porque a vida ela acontece todo dia. E eu fiquei perguntando isso, como eu gostaria que meus dias fossem, como eu gostaria que o dia ideal fosse, e quanto tempo eu gostaria de gastar trabalhando, quanto tempo eu gostaria de gastar com lazer, quanto tempo eu gostaria de gastar estudando, aprimorando, procurando coisas novas, ou quanto tempo eu gostaria de gastar com as pessoas que eu amo de fato, entendeu? E como que eu gostaria que os dias da minha vida fossem? E essa pergunta, ela é muito contraintuitiva, foi muito contraintuitiva e ao mesmo tempo esclarecedora no sentido de que com o excesso de informação que a gente está recebendo todo dia na internet, todo dia muitos desejos são despertados, muita coisa que a gente não tinha conhecimento acaba vindo ao nosso conhecimento e a partir disso a gente cria anseios, desejos e medos em relação a essas informações que estão chegando diariamente para nós. Só que, tomando consciência dessas novas informações, muitas pessoas moldam a sua própria vida ou a projeção de uma vida futura embasado nessas informações que elas pegam na internet. Só que isso é um puta de um problema, primeiro. Por quê? Nem todas as informações que rolam na internet são verdades de fato, entende? E não é que elas sejam mentiras, mas o conteúdo que está ali disponível, ele é um conteúdo extremamente seletivo, onde as pessoas pegam recortes da vida e colocam dentro das redes sociais ou dentro de campanhas de publicidade para construir uma narrativa. Então tá todo mundo construindo narrativas dentro das redes sociais. Só que como as pessoas só constroem narrativas com aquilo que elas querem que as outras pessoas vejam, então parece que essa construção de vida, seja a vida alheia ou uma promessa de uma vida para as outras pessoas, que é o que as pessoas que vendem coisas geralmente fazem nessa construção, prometer algo, prometer resolver um problema, prometer te levar para um caminho melhor. Essa construção ela acaba sendo meio que um padrão na visão da maioria das pessoas de eu preciso buscar isso, eu preciso buscar aquilo, e eu quero isso, eu quero ter uma vida assim. Só que, como a maioria das pessoas não se conhece de fato, entendeu? Tem muita dificuldade de
introspectar, de se conhecer, de buscar conhecimento sobre seus reais desejos e aquilo que gostaria de fazer, de realizar e aquilo que realmente deixa a pessoa satisfeita. A maioria das pessoas não faz isso, não tem essa sensibilidade de se auto-observar. Acaba que essas pessoas pulam na bala de qualquer narrativa. E por pular na bala de qualquer narrativa, elas criam uma ilusão de que quando elas tiverem aquilo, a vida vai ser muito boa. E elas começam a perseguir aquilo, como um burro persegue uma cenoura. Só que chega um momento que algumas dessas alcançam isso, e outras talvez não. E alcançando isso, elas percebem que, nossa, não é assim tão mastigado quanto eu imaginei. Né? E aí, depois de um tempo, elas começam a perseguir outras coisas. Por quê? Pô, se não é isso, então é aquilo. E isso cria um ciclo vicioso ao ponto de ou elas chegam num nível de se sentir extremamente perdidas, estressadas, depressivas ou com alguns problemas nesse sentido, ou o que acontece é que elas percebem que, nossa, talvez a resposta para minha vida ou para as minhas insatisfações, ela não esteja fora de mim, ela não esteja em coisas que alguém vai me dar. Talvez eu precise, de fato, agora, realmente me dar essa resposta. Como eu quero que a minha vida seja e o que eu quero, de fato, da vida. Então, essa é a pergunta, esse é o questionamento. Porque se tu tá assistindo isso aqui, tu, com certeza, consome conteúdo na internet. O YouTube é um lugar onde pessoas que gostam de consumir conteúdo estão. Então, não é que nem no Instagram que muita gente faz a parada no automático. Mas se tu consome conteúdo na internet, tu tá familiarizado com o que eu tô falando. A relação de grana, a relação de vidas perfeitas, ou a relação de sempre mostrar algo, mostrar uma capacidade, mostrar que tem algo que outras pessoas não têm. E isso tem vários interesses em volta dessa construção de narrativa. Só que eu percebo que como as pessoas estão muito perdidas e sendo extremamente expostas a essas realidades, essas narrativas, isso causa muita confusão, entende? E isso que... Eu não sei qual é a tua idade que tá assistindo agora, mas eu sou de uma geração, eu sou de 92, eu sou de uma geração que cresceu a adolescência, parte da adolescência sem internet. Cresci a minha infância sem internet e parte da adolescência sem internet. Por mais que eu tive acesso à tecnologia muito cedo, com 9 anos eu tinha acesso à internet de escada, só que não se compara ao que a internet se transformou hoje, entendeu? Era uma parada muito mais recreativa, e por períodos de tempo que não eram tão longos, como hoje é o dia inteiro, se tu quiser, tu fica na internet, e o dia inteiro a internet está no teu bolso, isso não existia. Então eu percebo que isso já afeta as pessoas que têm a minha idade ou até que são mais velhas do que eu, e são pessoas que não cresceram nesse contexto de crescer com a internet. Só que eu vejo jovens, que tá todo mundo careca de saber disso, que estão crescendo dentro desse contexto e formando a visão de mundo através desse contexto da internet. Então... essa galera, eles vão ter essa visão e essa influência desses estilos de vida com muito mais contundência do que o pessoal mais velho, tá ligado? E isso vai deixar as pessoas cada vez mais perdidas, porque se já é difícil estabelecer um roteiro, um destino, ou estabelecer o plano de ação para o que fazer com o tempo de vida que nos foi dado aqui, o que estudar, com o que trabalhar, ou para onde ir, com quem se relacionar, no meio desse furacão de informações que tá rolando na internet e desse furacão de narrativas muitas vezes controversas e muitas vezes pouco verídicas, essa galera tá com um grande pepino para resolver no futuro. E eu percebo que no meio de tudo isso, isso causa muita confusão, e eu sou um cara que consumo muito conteúdo e por causa disso também já fiquei muito confuso por causa desse excesso de informações. Isso que eu sou uma pessoa que trabalho com isso e que tenho consciência disso. E mesmo assim fui pego por essa rede de confusão. Eu fico pensando que quem conseguir trazer clareza para essas pessoas, quem conseguir desvendar esse emaranhado, quem conseguir organizar as informações e trazer elas de forma organizada para iluminar ao invés de confundir, vai ser uma pessoa que tem uma grande capacidade, uma grande habilidade de ajudar os outros. E como toda grande habilidade, vale muito dinheiro. Então, essa é uma pergunta interessante. Eu fiz esse vídeo no sentido de só buscar esse questionamento, porque eu não tenho resposta para isso, eu não tenho como ter resposta para isso, porque ela é uma questão extremamente individual. Só que o único caminho possível para solucionar
essa questão de o que eu quero de fato da vida, ou para não ficar sendo mais um perseguidor de cenouras, como diria o Clóvis, e realmente buscar algo que é genuinamente construído através da tua experiência, da tua essência, do teu desejo, da tua vontade, ao invés de algo que foi imposto, que foi inserido pelo ambiente externo para ti, e quando tu chega lá, talvez tu vai perceber que nem gostava daquilo, mas na hora pareceu tão legal. Então, a única forma de combater isso e de conseguir esclarecer essa questão é através do autoconhecimento, de buscar exercer as tuas vontades, e exercendo as tuas vontades o mais rápido possível, colocar as tuas vontades no mundo, para aplicar elas, praticar, interagir, e a partir disso começar a entender o que faz sentido para ti e o que não. Esse é um processo de autoconhecimento. Não adianta negar a teoria, não estudar, não observar, mas também não adianta negar a prática, a busca, a vontade de fazer e realmente fazer, colocar as coisas em prática e lidar com as consequências das suas ações, que é lidando com essas consequências e fazendo essas vontades que tu vai conseguir tirar disso um extrato para entender o que funciona, o que não funciona, de que forma tu te sente em determinadas situações, o que consegue lidar, o que tu não consegue lidar, e de que forma tu pode construir uma realidade à tua volta que vai beneficiar os teus aspectos intrínsecos de personalidade, que vai beneficiar a tua pessoa a partir do conhecimento, do estudo que tu fazes de si mesmo. E a partir desse estudo, tu entende quais são os pontos fracos, os pontos fortes, e de que forma tu pode construir um ambiente que te beneficie e que faça tu ter mais satisfação nesse mundo e, finalmente, conseguir executar aquele planejamento, aquela visão de vida de como é que tu quer que seja os teus dias e como é que tu quer que seja a tua vida. Então, se fez sentido, comenta aqui o que tu acha de fato disso. Eu quero realmente saber a tua relação com essa reflexão, com esse raciocínio. Curte o vídeo e manda para alguém que tá passando por isso, ou que se sente perdido, ou que precisa dessa reflexão, precisa buscar esse caminho dentro de si mesmo. Tamo junto e até a próxima.